Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal de casos criminais verídicos e eu sou Ângela de Santana. Bom, gente, o vídeo de hoje eu trago a história criminal de Harold Frederick Shipman. Esse é um caso assim de perplexidade, sabe? Uma história estupenda que ocorreu na Inglaterra entre 1975 e 1998. O Harold Frederick Shipman era um médico, um clínico geral, muito famoso na cidade. E também um serial killer, gente. Um assassino que matou mais ou menos 250 pacientes dele. O Frederick Shipman, ele escolhia quem ia viver e quem ia morrer. Numa feroz e cruel decisão. Ele simplesmente brincava de Deus. A medicina, gente, uma das áreas mais lindas da ciência, que cuida, que preocupa, que pesquisa com curas para as doenças e as dores da humanidade, né, que tem os seus profissionais, como os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, que abraçam essa, essa ciência para ajudar a humanidade. E nós tivemos aí a prova disso recentemente com a Covid-19, né, onde esses profissionais se esmeraram, se, se dedicaram dia e noite sem parar para ajudar na sobrevivência das pessoas que adquiriram o vírus da Covid-19. Então, é uma profissão muito bonita, sabe? E tem que ser valorizada. Mas, ao mesmo tempo, você pensar que dentro dessa profissão tão, tão melindrosa existir um serial killer, uma pessoa que vai matar ao invés de curar, é essa história que eu tenho para vocês hoje. O Harold Shipman, ele escolhia os seus pacientes, que eram, na maioria da parte, mulheres idosas. Todos os seus pacientes, a sua clientela, eram de idosos. Pessoas, mulheres, né, eram 79,5% das seus pacientes. E ele tinha o dom de ser muito atencioso, gente, com os seus pacientes. Ele tinha lista de espera de 3.000 pessoas para
fazer parte da lista de espera dele para uma consulta com ele, para vocês terem noção de como ele era querido, como ele era um bom médico, um anjo da medicina que passou a ser conhecido como o anjo da morte, a ser conhecido como uma pessoa do mal. Então, antes de entrar nos detalhes dessa história macabra, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal, a deixar o seu joinha, a compartilhar, a comentar, a tocar no sininho para que o YouTube te notifique quando eu postar vídeos novos aqui no canal. Harold Frederick Chapman nasceu na Inglaterra no dia 14 de janeiro de 1946. Ele morava com os pais, tinha mais dois irmãos. Ele era o terceiro filho do casal Vera e Harold Frederick Shipman. O pai, ele tinha o mesmo nome do pai. E o pai dele era um motorista, sabe? A mãe dele ficava em casa cuidando das crianças. Então, ela, a Vera, a mãe do Harold, ela contraiu câncer de pulmão. Então, quando ela estava na fase terminal da doença, ela foi levada para casa. E no último estágio, eles chamaram um médico na casa deles e foi aplicado a morfina na mãe dele, na Vera. O Harold, o filho, estava com 17 anos. Isso ocorreu em 1963. Então, ele, a partir daquele momento, ele decidiu que queria ser médico. Quando ele completou 20 anos, em 1966, ele conheceu a Primrose e os dois casaram-se, tiveram 4 filhos. E em 1970, ele formou em medicina como clínico geral. Então, ele começou a trabalhar numa clínica de enfermaria na cidade de West Riding, Yorkshire. Então, lá ele começou a trabalhar, mas não ainda como médico. Em 1974, ele teve a sua primeira posição como clínico geral no centro médico na cidade de Todmorden. Harold Shipman foi pego forjando receitas de drogas, a droga preditina. E ele estava forjando essas receitas para uso próprio. Ele estava simplesmente viciado. Sabe, ele estava tão viciado que as veias dele estavam colapsando. Então, ele teve que pagar uma fiança
e teve que fazer cursos de reabilitação de drogas, mas ele não perdeu o registro dele de médico. Então, depois disso, ele mudou, ele arrumou um outro trabalho num outro centro médico na cidade de Hyde. E lá ele ficou trabalhando, onde houve também um episódio que foi acrescentado nos casos dele. A primeira vítima dele foi uma criança de 4 aninhos de idade. Ela foi internada com problema de pneumonia. Ela estava sentindo só isso. Então, ela estava com essa criança, e essa criança estava com a mãe no quarto, quando o Harold Shipman chegou no quarto para olhar a criança. Então ele falou: mãe, vai lá na cafeteria pegar um café, um chá para você. Então ela: tá bom, eu vou lá. Aproveitando que ele estava lá, o médico. Então ela foi bem rápido. Ela disse que não gastou 10 minutos. Com 10 minutos ela já estava de volta no quarto. E quando ela chegou no quarto, a filhinha dela estava morta. E ela ficou horrorizada. Ela falou: como? Como isso pode acontecer? Enquanto eu desci, fui pegar um café, minha filha morre com o médico lá. Então, na época, houve muitos boatos, muitas conversas, mas não foi feito nada. Na verdade, ele foi condenado em 2004 por 15 assassinatos de pacientes, por cada um deles. Mas, na verdade, teve um inquérito depois disso que apurou 250 mortes, assassinatos. Então, ele, depois da morte dessa criança, ele continuou trabalhando nesse centro médico. Em 1993, ele abriu a sua própria clínica na cidade de Hyde, na Grande Manchester, na rua principal da cidade, a rua chamada 21 Market Street, uma das mais importantes e badaladas da cidade, no centro da cidade. Então, aí foram todos os pacientes. Ele tornou-se um dos cidadãos mais bem respeitados da comunidade, né? E ele, gente, ele tinha um diferencial com ele. Além da amabilidade que ele tinha com os seus pacientes, todos eles, todos, ele ainda ia até a casa do paciente para saber como que estava indo a medicação, sabe? Ele consultava o paciente dele, na casa dele, ele fazia o paciente pensar que ele era um real amigo, que ele era aquele amigo de verdade. Você já imaginou o impacto que dá num paciente, sabe, ao receber a visita do seu médico, na sua casa, de poder preparar um café, um chá para oferecer para ele? Isso tinha um impacto assim muito grande, que trazia muita confiança para ele. Era tanta confiança que
todas as vítimas dele, ele estava presente na casa. Ele fazia questão de estar presente. E ele que assinava, sabe, o atestado de óbito da paciente dele. Ele também sugeria para a família que o paciente, a vítima dele, fosse cremada, sabe, por causa da doença. Ele falsificava as anotações, os recordes, né, de anotações do paciente, alterava todas as anotações, dizendo que aquele paciente tinha falecido porque estava com uma doença, sabe, incurável. Todos os pacientes dele eram pacientes que tinham boa saúde. A maioria, gente. Todos não, a maioria. Ele tinha alguns que tinha câncer, sabe? Estava fazendo tratamento de câncer, sabe? Mas nada que fosse assim, tivesse à beira da morte, sabe? Que estivesse para ter um ataque. Então, os familiares não desconfiavam dele, alguns. E alguns acatavam a sugestão dele de cremar, sabe, o familiar, e fazia a cremação. E com a cremação, ele, ele conseguiu o que ele queria, porque ali a polícia nunca ia encontrar evidências das doses cavalares, das doses letais de droga que ele aplicava nos pacientes, para que eles morressem ali, dormindo suavemente. Ele aplicava ou uma dose letal, sabe? Ou ele aplicava uma grande quantidade. Ele era, gente, tão, tão bem visto, tão respeitado dentro da profissão dele, sabe? Que ele era chamado para entrevistas na televisão, ele era chamado para documentários que falassem sobre a saúde. Ele participou de um documentário onde se falava de como deveria ser o tratamento para pessoas com saúde mental debilitada. Este documentário, depois que foi revelado as mortes, os assassinatos, ele foi deletado da televisão, foi banido. Mas ele falava, sabe, ele dava palestras, sabe? Gente, as pessoas não se importavam de ficar mais de 1 hora, 2 horas no consultório dele esperando a sua vez de ser atendido. Por quê? Eles sabiam que quando eles entrassem, que chegasse a vez deles, eles iam sentar e ele ia ser amável, ia escutar tudinho que eles tinham para falar, ia sugerir coisas para eles, ia ser amável. Eles iam sair de lá assim, com todas as perguntas respondidas. Então, era esse o pulo do gato do Dr. Harold Shipman. E mais o de ir em casa.
né? E ver o que está acontecendo, ver como que o tratamento que ele tinha passado estava indo. Mas, na verdade, ele não estava preocupado, ele estava ali escolhendo a sua vítima. E ele, gente, ele era tão esperto, tão macabro, ele premeditava tanto para não ser pego, que esses 250 pacientes que foram assassinados por ele não fez isso assim do dia para a noite, não. Foram 30, ao longo de 30 anos. Porque ele, quando ele notava que tinha algum enfermeiro, algum médico, alguém que estava olhando para ele atravessado, que poderia estar desconfiando dele, ou tivesse perguntado alguma coisa para ele parava. Ele não fazia mais aquilo, sabe? Ele dava um tempo, sabe? E depois ele começava novamente. Até que, em março de 1998, Linda Reynolds, médica da mesma especialidade dele, a clínica geral. Ela procurou as autoridades e relatou para elas que ela estava preocupada com o número, sabe, de formulários para cremação de pacientes do Dr. Harold Shipman, que ele havia pedido para ela assinar. Eram todos mulheres idosas. E que essas mulheres eram aparentemente saudáveis. Isso ela passou em março, quando em abril eles fecharam esse inquérito. Eles falaram que responderam que não tinha provas suficientes para que eles fossem fazer uma investigação e que o doutor Harold Shipman era acima e além das expectativas para os pacientes dele, que ele era um médico que se preocupava, que se dedicava e que eles não viam ali provas suficientes para que eles começassem uma investigação contra o médico. Então, passado algum tempo, o taxista John Chan também foi até a polícia e falou para a polícia que ele estava desconfiado, que ele estava suspeitando das mortes de 21 mulheres idosas, pacientes do Dr. Shipman, que ele deixava essas pacientes saudáveis, que elas não tinham doenças que não fossem doenças que causassem a morte delas tão repentinas, sabe, que elas estavam bem de saúde e que elas morriam simplesmente. A polícia também não fez nada, falou que não tinha investigação, porque não havia provas suficientes. Então, as pessoas que desconfiavam ou suspeitavam de algo ficavam de mãos atadas, porque a polícia simplesmente não fazia, não investigava, devido ao brilhantismo do Dr. Harold Shipman e do amor que os pacientes dele revelavam, né? A confiança, a extrema confiança no médico. Ele foi pego quando, em 24 de junho de 1998,
Olha, gente, ele foi denunciado em março, depois em abril, sabe? Fora os boatos que tinha de um diz que me disse, não, você está vendo tanto de pessoas idosas, porque começa aquela aquela conexão, né? Das pessoas comentando e vendo, desconfiando, será que é? Nada foi feito. Mas aí, Kathleen Grande, 81 anos de idade, ela tinha uma vida ativa. Ela mantinha vivo, ativo o ciclo de amizade dela. Ela trabalhava, ela era ativa em todos os eventos da cidade. Ela foi ex-prefeita da cidade de Hyde. Então, ela amava a cidade, ela estava sempre trabalhando em prol do melhoramento da cidade. A preocupação dela era essa, sabe? Ela estava sempre fazendo café, chá para receber as amigas. Sabe? Ela tinha 81 anos, mas eram 81 anos com muita vida ainda, sabe? Com muitos anos ainda de prosperidade. Ela não era doente, ela não tinha doença nenhuma. Ela visitava o Dr. Harold Shipman simplesmente para fazer um acompanhamento, olhar ali o colesterol, ver se estava com peso bom ou não, sabe? Fazer limpeza do ouvido, tirar excesso de cera. Foi por isso que ela foi encontrar com ele algumas semanas antes da morte dela, para fazer uma limpeza nos ouvidos, no ouvido, tirar excesso de cera. Foi quando ele marcou com ela de ir até a casa dela, sabe, para ver o acompanhamento, ver como ela estava passando. Que isso era normal. Ele fazia isso com todas as pacientes dele. Ele fazia atendimento em domiciliar também. Então, ele foi às 8 horas da manhã na casa dela. Então ela já estava esperando ele, sabe? E ele injetou, sabe, uma dose letal de diamorfina, que é o componente da heroína em dose letal. Quando a filha dela, Angela Woodruff, chegou em casa, ela encontrou a mãe dela sentada na sala de estar, na sala de visita, no sofá, vestida, arrumadinha, e parecia que ela estava dormindo, mas não, ela estava morta, ela estava sem vida. Então, eles chamaram o médico dela, o médico, Dr. Harold Shipman. Então, ele chegou, ele fez o atestado de óbito e colocou no atestado de óbito a causa da morte, idade avançada. E ele fez a mesma sugestão para a filha dela, para Angela Woodruff. Olha, eu sugiro que vocês cremem, façam a cremação do corpo. Sabe como ela, a filha, era advogada, ela resolveu que ela não ia fazer isso. Ela não ia cremar a mãe. Ela já achou aquilo estranho, né? A sugestão dele.
mas nada que a alertasse. Aí, quando o testamenteiro procurou ela, o testamenteiro da cidade, conversou com ela e falou com ela que a mãe dela, a Kathleen, tinha procurado ele e feito um testamento há algumas semanas antes da morte dele. E que ele estava duvidando da veracidade desse testamento. E que ela, a Angela Roth, estava fora desse testamento. E que o Dr. Harold Shipman tinha sido agraciado nesse testamento com $380.000. Então, a filha dela, Angela, foi para a polícia. E chegou e fez a denúncia. Falou, olha, o que está acontecendo aqui com esse testamento, que eu fui excluída desse testamento. Ela deixou tudo, a casa, tudo que as pertences dela, ela deixou para o Dr. Shipman. E a filha dela, as netas, ninguém, nada, só para ele. Tudo para ele. Então a polícia começou, sabe? Eles fizeram a exumação do corpo da Kathleen e encontraram uma dose, sabe, altíssima de heroína. Então, como ele fazia sempre, ele falsificava as notas, sabe, das vítimas dele. Então, o doutor Harold Shipman falou que não, isso aqui, essa heroína, essa droga que foi encontrada, é porque ela era uma viciada. Ela sempre me procurava para que eu aplicasse essa droga nela, por causa do vício dela. E ele abriu o computador, falou: olha, eu posso mostrar tudo para vocês, está aqui, vocês venham verificar. Liberou para a polícia. Só que a polícia descobriu na investigação que essas anotações, essas notas tinham sido feitas após a morte dela. Ele fez após, ele não estava esperando que a filha fosse procurar a polícia. Então ele teve que agir correndo. Então a polícia disse que todos os casos dele era de difícil conseguir provas. Sabe, ele fez assim, premeditadamente, com bastante cuidado para não ser pego. Agora, esse último caso da Kathleen foi o caso que tudo ele fez sem planejar, parecia que ele queria ser pego, sabe? Porque todas as pistas, tudo que foi encontrado, levava em direção a ele. Então, parecia que ele queria aquilo, sabe? Que ele fosse pego, o que foi diferente nos outros casos. Então, as outras famílias que tinham cremado os seus parentes, os seus familiares, não teve como, né, fazer nada. Ficou. Agora, as famílias que não tinham aceitado a sugestão dele foram exumar, aceitaram, sabe, exumar o corpo, todos procuraram a polícia, sabe, e ele foi em janeiro
de 2004, ele foi condenado e sentenciado por 15 assassinatos dos pacientes dele, que ele cuidava, que era para ele cuidar da saúde deles, ajudar na prevenção de doenças, sabe? E ele teve pena de prisão perpétua para todos os 15. Então foram 15 prisão perpétuas para cada um dos pacientes dele. Ele foi levado para a penitenciária, né? Foi preso e depois houve um inquérito, sabe que a polícia levou mais de 2 anos, sabe? A polícia foi atrás dos atestados de óbitos, sabe? Que das causas mortes desses atestados. E cada dia aumentava o número de vítimas dele, sabe? Era assim, era de 30 passava para 60. Não, parecia que não tinha fim, sabe? Houve dias na vida desse homem que ele conseguiu tirar a vida de 30 pessoas, sabe? O motivo, qual seria o motivo dele fazer isso? A polícia até hoje não sabe. Sabe por que levou? Por quê? Por que que ele fazia isso? Ele escolhia, qual que era o método que ele tinha para escolher a vítima dele? Sabe, todas elas eram nessa faixa. Sabe, teve essa criança de 4 anos, sabe, que foi ele, sabe, que a matou, e mais essas 15, que todas elas, a mais tinha 49 anos, a mais jovem, e a mais velha, 81 anos, sabe? Todas entre essa idade. Ele, assim, todos os pacientes dele eram unânimes em dizer que ele era um ótimo médico. Mas as outras pessoas, os colegas de trabalho, as enfermeiras, o pessoal que trabalhava com ele, ou mesmo na rua, sabe, as pessoas da comunidade, não achavam ele assim, essa pessoa tão especial e tão maravilhosa. Então ele tinha dois comportamentos. Sabe? Com os pacientes dele, ele tinha um comportamento e com as outras pessoas, outro comportamento. Então, quando ele já tinha 2 anos que ele estava cumprindo as penas dele, tinha bastante inquérito, já tinha aparecido bastante vítimas. Da Inglaterra, até hoje, em 2025, nunca teve um serial killer com um número desse de vítimas, principalmente na área médica. Nunca teve. Ele é o maior serial killer até hoje. Um dia antes dele completar 58 anos de idade, um dia antes do aniversário dele, no dia 13 de janeiro de 2004, ele tirou a própria vida na cela da prisão. Também não se sabe qual foi o motivo dessa atitude tão horrível. A família do Harold Shipman teve problema
com o sepultamento, porque na cidade ele não poderia ser sepultado, porque a polícia não queria correr o risco das pessoas invadirem o cemitério e por causa de ter aquela pessoa lá enterrada. Então, depois de muita conversa, de muito acordo, a família resolveu cremar. Então, ele foi cremado, incinerado, como ele queria e pedia para que todas as seus pacientes, suas vítimas, né, fossem incineradas. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir e fiquem alerta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.